Ok, então vamos lá, queridos. Os meninos aqui vão ficar fazendo prova, os meninos da outra turma, eles podem continuar fazendo a prova deles numa boa. A gente vai continuar a nossa matéria. Então, o que foi que nós fizemos ontem? Recapitulando. Ordenação. Ontem nós tiramos algumas dúvidas e vimos a ordenação. É muito importante que vocês aprendam pelo menos um algoritmo de ordenação. Eu consegui abrir esse daqui ontem? Não, acho que eu não consegui abrir. Vou abrir agora. Então, ontem nós vimos o Selection Sort, que baseia-se em o I determina quem é o elemento que eu quero posicionar. Bem-vindo. E o J faz a busca para saber qual é o menor elemento desse conjunto. Então, quero saber I0, quero saber quem vai ficar aqui. O J vai daqui até o final, encontra o menor e troca. Isso é o que a gente chama de Selection Sort. Ué, você não para, não? Então, quero saber quem é o menor elemento para ficar nessa posição. Encontro, troca. Quero saber quem é o menor elemento para ficar nessa posição. Encontro, troca. Aqui eu tenho dois hã? Fazer a ordenação. Então, esse aqui é o Selection Sort. Eu vou ver outro com vocês agora, que é o Selection Sort. Acho que são os dois mais fáceis. Mas vocês têm que ter certeza que vocês conseguem aprender e lembrar e fazer na hora que for preciso, pelo menos um deles. Vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil, mas você tem que ter decoradinho, isso? O I sempre cortado. Não, tem o I, você tem dois laços. Deixa eu ver se eu paro aqui. Não tá. Tá, eu tenho dois. Ele não para. Vamos lá. Eu tenho dois laços. Um laço está bem aqui, diz, olha, o I é esse e o J vai andando. Quando o laço de dentro terminar, eu sei quem é o menor elemento e coloco ele nesse canto. Deixa eu começar tudo de novo. Pronto. Então, meu I está bem aqui, o meu J está andando. Agora, I igual a 1. O J, que é o laço de dentro, vai até o final procurando o menor e guardando o índice do menor. Conseguiu o índice do menor, eu troco. Aí o I anda. E aí o J anda, e aí o I anda e o J anda. Nós fizemos esse código ontem, mas só para lembrar a gente faz de novo. Sort.c. Então, nesse algoritmo eu tenho void selection int vet int size. Eu tenho um I e um J. Tá na linha? Tá não. O meu I começa do primeiro e vai até o último. Porque o I é onde eu quero colocar o elemento. Eu quero descobrir quem é o elemento que vai ficar aqui. Para esse I, eu preciso de um outro laço que vá de I até o final, descobrindo quem é o menor elemento. Então, o índice do menor, ele começa com I, porque eu imagino que o I que eu estou analisando vai ser o menor de todos. E agora eu preciso de um outro laço, que começa no I e vai até o final. Só que é uma busca, porque eu quero encontrar o menor elemento. Se o vetor nessa posição J for menor do que o vetor na posição índice, que até então guardava o menor, então índice recebe J. Acabou o meu laço, eu sei qual é a posição do menor elemento. Sabendo qual é a posição do menor elemento, eu troco o I, que é o índice que eu estou avaliando,
com o menor, porque eu quero colocar o menor naquela posição I. Int aux recebe vet I, vet I recebe vet índice, vet índice recebe vet, recebe aux. Isso daqui é o bubble sort, bubble não, selection sort. Para cada posição, encontre o menor dessa partição e coloque na posição I. Aí eu vou para a próxima posição. Encontre o menor, coloco aqui. Vou para a próxima posição, posição 2. Encontro o menor, coloco no 2. Vou para a posição 3. Encontro o menor, coloco no 3. Vou para a posição 4. E aí eu vou fazendo isso. Nesse jeito aí, as variáveis que estão dentro do for, vai ser apresentado no for. Ele botou auxiliar e o índice dentro do for. Ó, o índice foi criado fora do for. Quem não é visível aqui é o J, porque o J foi criado dentro desse for. Não, eu falo não formalmente, mas quando for chamar ela na mente. Tá. Quando criou esse índice ali, no primeiro for. Certo. Ele vai ser visível no escopo da mente quando chamar? Não tem nada aqui visível no escopo da main. Cada função tem seu próprio escopo. A main nem sabe que isso aqui existe. A main ela vai passar duas informações para a função. Onde o vetor começa e o tamanho do vetor. E as modificações são feitas dentro do próprio vetor. Cada função tem seu escopo separado. Nenhuma das variáveis da função vaza para main. Principalmente porque aqui é void, eu não retorno nada. Todas as alterações são feitas dentro do próprio vetor. Ah, não tinha falado isso, mas variáveis são passadas por cópia, mas vetores são passadas por endereço. Então significa que qualquer alteração que você faça no vetor vai alterar o vetor original. Desculpa, eu esqueci disso. Então variável é passada por cópia, structs são passadas por cópia, mas vetores são passados por endereço. Alterar o endereço, alterar alguma coisa no vetor, altera o vetor original. Se você alterar o size aqui, você não está alterando o size original, isso aqui é cópia, mas esse daqui é endereço, então você está alterando o original. Então isso daqui é o selection sort. Vamos para outro. Talvez esse outro, eu até gosto deles, talvez esse outro vocês achem até melhor. Então isso aqui é um jogo de ordenação de cartas. Tá? É importante vocês aprendam a ordenação, porque daqui na próxima partezinha da matéria é busca binária. Para fazer busca binária é importante que a gente faça a ordenação. Então imagina aqui que você tem várias cartas e quer ordenar as suas cartas. Então como é o algoritmo do insertion sort? Você vai pegando essas cartas do monte e inserindo dentro de uma nova lista ordenada. Por exemplo, só o 3. O 3 está ordenado? Só o 3. Se você pensar nesse bolinho, esquece o resto. O 3 está ordenado, sim ou não? Tá, porque só ele e ele. Agora eu vou pegar o 44 e inserir na minha lista ordenada. 44 é maior ou menor do que 3? Então ele já está no canto dele? Já, sucesso. Então até aqui está ordenado. Agora eu vou para o próximo, 38, vou inserir aqui na minha lista. Então é como se eu fosse puxando o elemento e colocando ele no canto certo dele. Puxando, 38. 38 é menor do que 44? Ok, troca os dois. 38 é menor do que 3? Não, então ok, 38 está no canto dele. E eu vou fazendo isso. 5 é menor do que 44? 5 é menor do que 38? 5 é menor do que 3? Não. Então eu vou fazer isso. Vou puxando os elementos até a posição correta dele. Então aqui a gente tem dois índices. Um índice diz quem é o elemento que eu vou puxar e o outro vai sair arrastando o índice até a posição que ele deve estar. Ok? Então o teu I é o elemento que você vai puxar e o teu J é arrastar o elemento até a posição que ele deve estar. Vamos ver como é que isso daqui ficaria em termos de código. Aqui nós temos o insertion. Vet int size. Então eu tenho um I, for int I começando em... Meu I começa onde? Mas se eu imaginar que o 3 já está ordenado, eu poderia começar direto aonde? No 1. Hã? Desculpa, obrigado, querida. O 3, só ele e ele mesmo, ele já está ordenado? Tá, a primeira carta não. O teu conjunto... deixa eu rodar o algoritmo, desculpa. Vai.
dos elementos? 5. 5 vai para onde? Menor do que 44, menor do que 38. Ok, não é menor do que 3. 47. 15, menor do que 47, menor do que 44, menor do que 38. Ok, não é menor do que 5. Menor do que 47, menor do que 44, menor do que 38. Não é menor do que 15. E aí eu vou fazendo esse processo de comparação 2 a 2. A partir desse elemento, eu vou puxando, comparando ele sempre 2 a 2. A minha última comparação vai ser feita com esse aqui, né? Tá? E aí eu vou puxando o elemento. Então vamos lá. O meu I começa de 1. Porque o primeiro que eu vou tentar inserir é o índice 1. O índice 0 já está inserido, já está ordenado. Mas e se o índice 0 não for o menor número? Não, mas ele não precisa ser o menor número. O que importa é que, se eu imaginar que a minha lista começa com o meu primeiro elemento, o meu primeiro elemento não tem o que fazer. Eu preciso comparar esse cara com alguém? Não, mas se esse primeiro elemento não fosse 3, fosse 40 também. Tudo bem, não tem problema. Na hora que eu for trazer o 2 vai para antes dele. A pergunta é, qual é o primeiro elemento que eu vou tentar inserir? Vai ser o índice 1, porque o 0 já está lá. Eu não tenho pra onde puxar o 0. Como eu não tenho pra onde puxar o 0, eu não preciso começar dele. Então, I1, qual é o último elemento que eu vou inserir? I menor do que size, I mais. Ok. Esse é quem é o elemento que eu quero inserir. Agora é de onde para onde eu vou puxá-lo. Então, vou começar assim, ó. Int j começa com I, j for maior do que 0, j menos. Que eu vou puxando ele de lá para cá. E a minha última comparação vai ser o 1 com o 0. Por isso que aqui não tem um igual, tá? Então, vou fazer a seguinte coisa, ó. Se vet j for menor do que vet j mais 1, desculpa. Se esse elemento for menor do que o elemento de cá, então troca. E aí eu continuo fazendo essa troca e vai voltando. Se o meu elemento for menor, então fazer assim. Se ele for maior, o que é que eu faço? Preciso continuar olhando os outros se ele for maior? Não. Então, se ele for maior, eu encontrei o lugar dele. Eu dou o quê? Break. Se ele não for maior, que é aqui o lugar, aí eu faço o que? A minha troca. Então, vet int aux recebe vet j. Vet j recebe vet j menos 1. Vet j menos 1 recebe aux. Bora lá. Esse é o meu I. Começo desse elemento e vou comparar ele com o anterior. Esse é menor... assim não. Deixa eu reiniciar o algoritmo. Mais gente para entrar. Essas duas estão vagas, ó. Olha aquela dali. Essas três. Vou comparar com o anterior. 44. I é igual a 0. Não, I é igual a 1, né? J começa nesse. 44 é menor do que 3? Não. Então, break. Vai para o próximo. Agora o meu I é igual a 2. J começa de 2. 38 é menor do que 44? Troca. 38 é menor do que 3? Break. Vai para o próximo. 5 é menor do que 44? Aí faz o swap. 5 é menor do que 38? Faz o swap. 5 é menor do que 3? Não. Aí dá o break. E assim a gente vai até o fim. Até o fim. Tudo bem? Bora testar? Vinte elementos. Int vet size. Coloca aleatório. For int recebe 0. I menor do que size. I mais. Vet I recebe rand mod 100. Rand mod 100. E aí a gente faz um insert
Selection, insertion de vet, resize. Sorte. Esqueci os includes. Include stdio, include stdlib. Esse daqui é o nosso amigo range. Pronto, tá bom. Qual a diferença? Ok? Tá tudo bem. Ok, pessoal, querem copiar? Qual para vocês é mais fácil? Select ou insertion? Encontrar? Tudo bem. Então bora lá. Copiem. Vou dar um tempo para vocês tentarem refazer, tá certo? Então escolha um que para vocês foi melhor. E eu quero que vocês tentem refazer a lógica. Vocês podem até pensar, tentar escrever o algoritmo, ficar comparando. Eu vou colocar no Launchpad. Mas vamos ver se vocês estudam ele agora. Os dois. Launchpad.com/Yoda. Mas eu quero que vocês estudem ele da seguinte forma. Vocês pensem no algoritmo. Aí vocês podem até deixar o meu código num cantinho. E vocês pensem, o meu índice começa em quanto? Eu vou fazer que laço. E aí vocês podem ficar olhando para comparar. Vamos ver se a gente pega o jeitinho certo de estudar. Yoda, mestre Yoda. Tá? O objetivo de vocês é estudar para aprender o código. A gente só aprende quando a gente fica tentando acessar a memória e ver se ele está lá. O que foi? Tá, então Jedi que é fácil de... Não, pode deixar comigo. Jedi, vai pro Jedi. Tudo bem. Apague, por favor, se por acaso você acessou, apague aí. Vamos lá, tá no Jedi. Não te pede com o Jedi também, tá nos dois. Tá? Então, quero ver se vocês aprendem a estudar do jeito certo. O objetivo de vocês é tentar reconstruir o código. Você pode usar o meu código como dica, mas é importante que o teu cérebro passe pelo processo de refazer os mesmos passos. Você copia aí para o seu computador e aí você tenta refazer. Escolha só um. Tanto faz qualquer um, que para você foi mais interessante. Escolha só um dos dois e o seu objetivo é tentar refazer. De forma que você precisar... Bora lá, pessoal. A ordenação já sai no automático. Já sai escrevendo. Tudo bem? Bora lá. Vou pegar a aguinha.
Salvei esse cara no auxiliar, copiei esse pra cá e depois salvei o auxiliar pra isso.
segundo for. O select ele só faz uma troca. Depois que eu encontro o menor, eu só troco uma vez. Exatamente, por isso que trata de só do primeiro for. Não é mais lá de 2, select. Select é mais de 2. De certa forma, porque eu analisei todos os elementos, é melhor. Na verdade, os dois são a mesma coisa, tá? É uma questão de didática. O objetivo aqui é que seja o mais simples que vocês consigam aprender a ordenação. Em estrutura de dados, a gente vê complexidade. Fazer uma troca. Ele vai fazendo trocas e reposicionando elementos.
você teria que definir o resultado da função menor. Tem que estabelecer esse olha os parênteses, não tem parênteses. Então, a única coisa para depois você ver é a linha invertida. Desidento agora, não tem nada no porque como não tem parênteses, só é uma instrução dentro do slot. Mesma coisa do outro. Uma coisa que está na primeira é seguinte: também um for que insere os elementos do vetor, a função aumenta, não busca nada aqui, e um for que imprime os elementos do vetor. Isso aqui é Insere. Então, todos os elementos gerem número aleatório, mod 100 e insira no vetor. Isso aqui é para imprimir. Pronto, os elementos imprimem elementos. Olha lá. É importante você entender o código todo de ponta a ponta, desde o processo de fazer a função de ordenação, inserir os elementos no vetor, chamar a função, ó, cria o vetor, insere elementos aleatórios no vetor, ordena o vetor, imprime o vetor. Os três partes aqui. Bora lá? Quando você achar que conseguiu, você apaga tudo e faz de novo. Primeira vez você vai levar uns 15 minutos para fazer. Aí você apaga tudo e faz de novo. Aí da próxima vez você já leva menos, leva 7. Apaga tudo e faz de novo. Aí você já leva menos, leva 3. Apaga tudo e faz de novo. Aí você leva 1 minuto. Eu tô falando sério, é assim que funciona. Se você não está entendendo alguma parte do algoritmo, você me chama e eu explico. Vamos lá?
Isso aqui é dentro do ciclo. Isso é 3 vezes o J ele serviu para ele encontrar quem é o menor elemento, que eu guardei o índice do menor elemento. Range não. Gera entre 0 e range máximo. Não. Gera entre 0 e range máximo. Ele gera um número sem sinal, então ele não pode gerar um negativo. Então, pessoal, vamos tirar tudo que você tiver de dúvida é importante tirar agora, tentar entender o algoritmo. Tentar entender uma coisa que você não entende e a vida saber o que você não sabe. Eu sou esse gay, eu não entendi. Mas é lixo. Vai colocando lixo porque está pegando a variável errada. Olha aí. Isso é fora, porque você foi extremamente de novo, né? Vocês viram o algoritmo funcionando do lado, a alimentação desse pedaço? Certo? Primeiro elemento, quem vai ficar nessa posição? Você vai ter um foco aqui e outro foco aqui. Então você vai ficar aqui, procura, troca. E aqui, procura, troca. Então você tem dois laços. Um laço que vai mais devagar, para de fora, e o outro que vai mais rápido. Procura elemento, coloca. Então procura elemento, coloca. Procura elemento, coloca. Então você tem dois laços. Que é o I e o outro vai fazer a busca. Cadê o menor elemento? Cadê o menor elemento? Cadê o menor elemento?
isso mesmo que eu achei, mas forma só espaço. Você sabe que eu E já sabe que um ponto é em cima e o outro ponto é embaixo. Esse pontinho aqui é um ponto meio. Ah, tá. Esse ponto de marcação, não é específico, é um ponto normal. no selection stroke, eu só me perdi na parte do que o valor índice e o valor J representa. Tá. O índice é o menor elemento. Você quer encontrar a posição do menor elemento. É isso que você precisa. O índice guarda a posição do menor elemento. Então você começa imaginando, ei, cadê a posição do menor elemento? Vou dizer que é o primeiro elemento da partição, no caso ali. E aí você está procurando. Se o J, se quem está no J for menor do que quem está em índice, o índice recebe J. Então o J é o que está fazendo a busca, exato. O J está fazendo a busca. E eu estou guardando o menor elemento na posição índice. O J é marcação. Vai quebrar a função. Poderia ser um printf barra nenhum. Aqui pode ser mais preguiçoso, pode ser só os 8 caracteres. Printf barra nenhum e 10. Olha lá, na linha 24, ele está dizendo que o operador válido, aqui não está chamando o parênteses grande. Então ele está tentando dividir, não o retorno da função, mas dividir a função. Então grande é parênteses, porque você chama a função grande. Não. A função grande é uma função, não é uma variável. Você chamar a função, você tem que fazer isso. Isso que ele está dizendo, olha, você não consegue fazer módulo numa função. Você tem que fazer módulo no resultado da função. O que é uma função? Sim. Cara, descobriu o que é. O J não começa do 1, o J começa de índice, porque se eu estou bem, começo do primeiro, quem é que vai estar nessa posição? O J começa desse e vai até o final. E dessa posição, o J começa dele e vai até o final. E dessa posição, o J começa dele e vai até o final. Do índice. Eu estava dando barra em algum lugar, mas se não está aparecendo aqui. Esse daí é o celular. Agora coloca no full stack do check, mano. Aí tudo isso dá um pulo se ele quebra ali. Olha lá, pessoal, isso mesmo. Vocês estão perguntando, é porque vocês estão evoluindo nos entendimentos das coisas. Vamos lá? Ah, cara, não fala do que tu quer. Não. Chama a função fora do valor. Essa tua função é para ler os valores. Você está lendo algum valor? Agora vai inserir os valores. Você está chamando a função dentro de ler os valores? Você vai querer chamar a função 10 vezes? Não.
onde está o menor elemento. Todos os exercícios que encontram o elemento menor, a gente tem que guardar a posição desse elemento. Mas o J não está mudando, todo o laço. Exato, quando o J muda todo o laço, tem que guardar para ligar. Isso mesmo, pô, está tendo progresso, isso mesmo. Então seria a explicação que está pegando o número negativo. Está errado. Só que ele está pegando o número negativo, mas está certo, ele está errado. Deixa eu ver. A única explicação que não está errada é que está errado. Eu não mexi aí, não onde está escrito. Índice recebe J recebe se J for menor que índice recebe J. Onde está você? Por que o funcionário está dentro do voto de forte? Significa que toda vez que aparece um número que tem ordenado, aí está pegando o lixo e fazendo tudo no começo. Está explicado. Porque antes de inserir o vetor todo, tu ficou tentando ordenar o lixo. Foca aqui, pessoal, na coisa que eu percebo que vocês estão errando. Na indentação. Percebe que nesse for eu não coloquei chaves? Como esse for não tem chaves, só entra uma instrução dentro do for, que no caso é o VET. Isso aqui não faz parte do for. Tá? Se eu quisesse que isso fizesse parte do for, eu teria que colocar as chaves para inserir duas coisas dentro do laço. Uma única instrução também poderia ser isso, ó. Normalmente eu não faço isso, mas isso aqui também funciona. Dentro do for, eu tenho um if. Isso aqui é parte do if. Dentro do for eu tenho um if. Então, como dentro do for eu tenho uma única instrução, está valendo. Por isso que a indentação é importante. Se você sem querer escrever seu código assim, você vai dar a entender para a pessoa que lê o código que isso daqui está onde? Dentro do for. Se você escrevesse isso, você daria para a pessoa a impressão de que isso aqui está onde? Dentro do if. Então, a nossa indentação ela tem que acompanhar a lógica do nosso programa. As chaves são importantes, mas muito mais importante do que as chaves que são utilizadas pelo computador é a indentação que é utilizada pelo ser humano. O ser humano ele vai utilizar a lógica da indentação, ele não vai ficar caçando chave. Ok? Então, se você coloca isso, você está dizendo para a pessoa que lê o teu problema, inclusive para você mesmo, que ele está dentro do if, que é uma mentira. Tá? Você faz isso, você diz que ele está dentro do for. Se você faz isso, você diz que ele está dentro do for externo. Esse código está certo. Porque eu tenho o for, como ele não tem chaves, vai executar uma única instrução, que é o if. Isso aqui está dentro do if. Ok? Professor, eu gosto de colocar todas as chaves. Então você pode, sem problema nenhum, colocar essa daqui. E você pode, sem problema nenhum, colocar essa daqui. Para algumas pessoas, eles preferem até fazer aquele modelo de chaves embaixo, né? Colocando assim, ó. Vocês já viram esse? Tá? Esse modelo significa que entre as duas chaves que delimitam o escopo, não pode ter ninguém. Então não é possível que tenha um elemento aqui. A mesma coisa aqui do outro for. Ó. Entre as duas chaves que delimitam o escopo, não pode ter ninguém. Então você não pode ter esse cara bem aqui tocando no escopo. Ele não pode tocar no escopo. Ele tem que estar dentro do escopo.
Agora a indentação está certa. Como normalmente eu tento compactar os códigos para caber o máximo de código dentro dentro da imagem da tela, para poder deixar a imagem assim, eu faço aqui. Por isso que é tão importante vocês entenderem a lógica da indentação. Por exemplo, o Python, ele não usa chaves, ele usa indentação. Se eu tivesse em Python, eu não teria nem esse, nem esse. Isso daqui não existiria em Python. Como é que ele sabe qual parte está dentro de qual parte em Python? Só pela indentação. Então, como isso daqui está dentro do if, ele sabe que isso faz parte do if. Como isso daqui está dentro do for, ele sabe que faz parte do for. Como isso daqui está dentro desse for, ele sabe que faz parte desse for. Então, para o Python, é só a indentação, ele não usa chaves. Então, respeitem a indentação. Tudo bem, pessoal? Então, amanhã vocês estudem e amanhã só pela diversão eu vou pedir para vocês fazerem exatamente isso, tá? Vou contar o tempo no relógio e vocês vão fazer esse algoritmo. Escolher um dos dois de ordenação, fazer a função de ordenação, fazer a main, inserir os elementos aleatoriamente no vetor, ordenar e mostrar. E eu vou contar o tempo que vocês levam para fazer isso. Um jogo de corrida. Tudo bem? Não, para amanhã. Amanhã tem aula ainda? Tem, ok. Vocês acham que leva quanto tempo? 5? 10 minutos? Uns 10? Ok, então é só um jogo. Ah, professor, aí você pode vir com aquela ideia de professor, isso é só decoreba. Não. Todo processo de aprendizado passa por um processo de decoração. Você decora. Se você entende o que o algoritmo faz, você é capaz não apenas de decorar, mas de reconstruir, porque a tua memória vai falhar. Então é importante que você entenda o que é que ele faz para entender, por isso que não está dando certo, porque eu estou trocando o i pelo j, né? Para trocar, não é o i, é o índice. Né? Se você precisar escrever nomes que façam mais sentido para você, você troca. Eu prefiro que eu chame isso daqui de índice do menor. Esse aqui é o índice do menor. Começa imaginando que o índice do menor elemento está aí. E o J seria? O J seria quem eu estou procurando, né? Então, o J é todos os elementos da partição. O I representa quem eu quero posicionar e o J é para todos os elementos dessa partição. Para todos os elementos dessa partição, I menor guarda o índice do menor elemento da partição e depois eu coloco na posição I, que é quem eu quero posicionar, o menor elemento da partição. Próximo, para todos os elementos da partição, que é o J, encontra quem é o menor, coloca onde eu quero posicionar e aí você vai fazendo o laço. Tudo bem? Amanhã a gente faz só um jogo. O jogo não vale nada, mas se vocês quiserem pode valer, tá certo? Então não é só decorar burramente, mas você tem que entender o que é que o range faz, o que é que essa linha faz. Essa linha preenche o meu vetor com números aleatórios. No caso aqui, os números vão de quanto a quanto. Se vocês quiserem, vocês podem comentar o código para fixar a ideia. Mas boas práticas de programação pedem que você tente fazer o código com nomes de variáveis e nomes de funções que sejam tão descritivos que você precise comentar o mínimo possível. Porque às vezes você comenta, altera o código e o comentário fica desatualizado. Só o comentário comum, Não. O comentário é para outro ser humano, mas o objetivo é, se a tua lógica é clara, a lógica que você escolheu para escrever o código, se o nome das variáveis está bem definido, se as funções estão bem separadas, a necessidade de comentário diminui muito. Porque você poderia imaginar que um comentário ele é apenas para ajudar a pessoa. Mas se o teu código está bem escrito, com bons nomes de variáveis, com bons nomes de funções, com boa separação lógica, então a necessidade de comentários é mínima. Tá? Mas vocês podem colocar para vocês fixarem. Isso daqui, só para eu poder lembrar. Isso daqui é para todos os elementos do vetor. Tudo bem. Isso daqui é coloque um número entre 0 e 99.
chama o algoritmo. Tudo bem? Para você que está aprendendo, pode ser que seja útil. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá feito o nosso desafio para amanhã? 10 minutos? Acho que vocês conseguem em menos do que 10 minutos. Vamos lá. Então vamos continuar a matéria. A gente vai continuar com uma coisa que nós já fizemos no jogo do Adivinha. E a gente vai refazer. E o nome dele se chama busca binária. Vamos começar com a busca normal. Então, foca aqui, ó. Fofoca nós aqui. Então, atenção. Qual é a primeira coisa? Ai! Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou travar a semente. SRAND 1. Lembre que a semente determina a sequência dos números aleatórios que eu terei. Se eu travar a semente, eu vou ter sempre os mesmos números. Tá vendo aqui? 15, 21, 26, blá 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 blá. Se eu rodar de novo, 15, 21, 26, blá blá blá. Se eu trocar a semente, eu vou ter números diferentes. 19, 27, 30, mas serão sempre os mesmos números para aquela semente. Aquela semente vai me dar sempre os mesmos números. Então, se eu quisesse sempre uma coisa diferente, eu faria aquele nosso joguinho, né? Unsigned time. Não, mas eu não quero. Eu quero que seja... Eu quero fixar a geração do número. Então, bora lá. Como é que eu sei se algum dos números existe ou não existe no meu código? Vamos fazer uma funçãozinha find. Int find. Aqui o nosso amigo comentário. Retorna a posição de valor ou -1 se valor não existe. Então eu tenho um vetor, eu tenho um tamanho e eu tenho um valor que eu quero procurar. Tentem fazer isso daqui. Daqui dá para vocês fazerem. Vocês vão passear pelo vetor todo. Se encontrarem algum elemento que tenha esse valor, você retorna a posição do elemento. Se sair do laço e você não encontrou ninguém, você retorna -1. Bora lá? 5 minutinhos para vocês. Facinho, ó. Faz o laço dentro do vetor, para todos os elementos do vetor. Encontrou algum dos elementos que tem esse valor, retorna essa posição, porque você quer saber cadê o elemento. Se você passou pelo vetor todo, terminou o for e não encontrou ninguém, você retorna -1. Bora lá? 5 minutos. Para todos os elementos, se elemento igual a valor, retorne posição. Retorne -1. Bora, só botar o corpo da função. Pessoal, vou pegar mais água, porque eu tô com farinha de água toda agora.
Vamos nós. Não. Na hora que ele achar o if, ele morre. Se ele não morrer no if, ele morre quando termina a função. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é uma dúvida recorrente muito natural. Vamos lá. Para todos os elementos. Então, vamos fazer o quê? Um forzinho, né? For int i. Professor, o senhor só bota o i porque... Tá bom. Int u recebe 0. U menor do que size. O mais. Se elemento for igual a valor, então, se vet na posição i, não, que eu não estou usando mais i, o u, é igual, professor, eu não gosto do u, não, eu gosto do i. A gente faz a mesma coisa tantas vezes que dá até raiva quando a gente faz diferente. Se vet u for igual a value, então, quem é que eu quero? Que no caso é u, nada de i. Então, primeiro erro é esse if ter um else. Da primeiro elemento do vetor que você testar, se ele não for esse valor, você já vai retornar -1? Não. Você tem que percorrer a lista inteira para saber. Você só pode dizer que ele não existe depois de percorrer a lista inteira. Então, hã? Só pode retornar uma coisa. Refaz a pergunta com outras palavras, eu não entendi. Tipo assim, ele tá aí, ele retorna o U, né, beleza? Ele retornou o U. Mas ele não, então, no caso, ele não vai poder retornar o U. Aí só porque entrou no if ou porque só porque pode retornar um elemento? Não. Você disse que ele retornava o inteiro, então ele tem que retornar o inteiro. Não foi isso que você disse que a função fazia? Se você disse que a tua função retorna inteira, ela tem que devolver inteiro. Ela, quando terminar de executar, vai deixar 4 bytes lá. Se você não colocar nada nesses 4 bytes, vai lixo. Então você tem que retornar alguma coisa. Vai retornar um inteiro, porque esse é o contrato da tua função. Então é o ou -1, porque ou você retorna a posição que esse elemento está, se o elemento não existir no vetor, aí você retorna -1. Então, bora lá. Você tem que percorrer o vetor todinho para saber se ele existe ou não existe. Ó, pessoal, uma coisa que nos ajuda, e essa é a vantagem de escrever funções, você conseguiu a informação que você quer, você pula fora da função. Aqui eu já tenho a informação que eu quero? Tenho. Você não já encontrou o U? Então você pula fora da função, você dá um return. Na hora que você dá um return, você sai da função. Então, se você encontrou o valor, você saiu da função. Se você passou pelo for todinho e chegou na linha 34, o que é que você tem certeza? Que você não caiu no if. Se você tivesse caído no if, você tinha saído da função. Se você chegou na 34, é porque você não caiu no if. Mas se você encontrar o primeiro, você já sai. Tá? Se encontrar o primeiro, você já sai. Não. Você só pode retornar uma posição. Se você quisesse retornar todas as posições, você teria que chamar a função várias vezes. A partir, por exemplo, de um determinado começo. Tá?
Então, se eu cheguei aqui, eu sei que eu não entrei no if. Se eu cheguei aqui, eu posso fazer o quê? Então, esse retorno poderia ser como se fosse break, né? Esse retorno ele é um break, porque ele não dá um break só no for. Ele dá um break na função toda. O teu return ele não sai só do for, o break sai do for. O teu return ele pula para fora da função e volta para quem chamou. Alguém vai chamar esse for, esse find. Na hora que a pessoa chamar esse find, na hora que eu encontrar o if, eu pulo de volta para quem chamou o find. Seria um break da função. Seria um break da função. Professor, eu não quero fazer isso, eu quero fazer um return só. Aí, como você quer fazer um return só, você tem que usar aquela técnicazinha que a gente aprendeu, que é o booleano de controle, lembra? Então, aí você bota aqui. Int, ou booleano inteiro, posição. Ó. Posição. Imagino de cá, vou fazer o seguinte, ó. Técnicazinha de novo do booleano de controle, ó. Se eu encontrei o elemento, eu vou salvar a posição que eu encontrei. Então a posição que eu encontrei ele é quem? U. E agora eu posso dar o break. Se posição aqui dentro eu coloco como U, como é que eu tenho que inicializar a posição fora? Qual é o contrário disso daqui, ó, a negação do valor encontrado? Isso daqui significa que eu encontrei o valor. Não, zero é um valor válido. O que é que representa o não encontrar o valor? Você não está com booleano aqui, você está com inteiro. O que é que representa? O inteiro que representa eu não encontrei o valor? -1. Então a tua posição começa com -1. Se você encontrar, a tua posição vai ser U. No final você pode retornar o que apenas? Posição. Agora eu tenho um return só. A mesma lógica. Tudo bem? O que para vocês for mais lógico? Porque esse lance de fácil depende muito da pessoa. Tem gente que acha muito mais fácil um algoritmo, tem gente que acha muito mais fácil o outro, tem gente que acha muito mais fácil encontrar a resposta return, encontrar a resposta return, encontrar a resposta return. Não caiu em nenhum desses casos, retorna o caso básico. Ok? Então, se vocês preferirem isso, vocês podem fazer assim. O importante é que vocês, isso aqui também é certo, da mesma forma. O importante é que vocês entendam a lógica. O que eu quero encontrar é o elemento. Se eu encontrei, eu retorno o elemento. Se não, retorno no final. Os dois códigos estão corretos. Não existe código errado. Já que vocês estão aqui, eu ainda tenho tempo, tá? Certo? Tá. E a gente vai utilizar a função find já. Só para ver se vocês entenderam o que a função find faz, eu vou pedir uma pequena variação dela, tudo bem? Ok? Na nossa pequena variação, eu quero que vocês contem quantas vezes o valor aparece. Agora. Vocês não acabaram de fazer o find comigo? Vocês preferem esse find ou o antigo? Eu prefiro. Você é bem livre, tá certo? Eu prefiro o processo de encontrar, pula fora. Então, se eu encontrar, isso é coisa pessoal, não existe certo e errado aqui, tá? Eu quero que vocês alterem a função find para uma função de contagem. Então, dado o vetor um tamanho e um valor, quantas vezes esse valor aparece nesse vetor? Bora lá? Hã? Não, daqui a pouco a gente bota para rodar. Só faz a função, tá? Só alterar o find. Agora eu não quero saber onde o elemento está. Vou fazer mais fácil, tá?
Não, tudo bem, fica nesse mesmo. Não quero saber onde ele está, eu quero saber quantas vezes ele aparece, é diferente. Vamos lá? Quantas vezes esse valor aparece no vetor? São poucas alterações. Quantas vezes esse valor aparece no vetor? O computador não está funcionando? Pode usar. Esse daí está funcionando. Não é o que está escrito, mas onde as coisas estão escritas. Fala lá, pessoal, isso daqui é para ser facinho. Se eu quero contar quantas vezes ele aparece, eu precisarei de um contador. Então meu contador começa em 0, porque não encontrei ninguém ainda. Para todos os elementos, se for igual a valor, eu tenho incremento. No final eu retorno o contador. Tudo bem? Então, isso aqui foi só prático. Vamos testar a nossa função find, tá? Então, vou mostrar o vetor. Aqui é o nosso código antigo. Versão. Vou preencher o vetor, ordenar o vetor e mostrar o vetor. Então, vamos nós. Preenchi o vetor. Ordenei o vetor e mostrei o vetor. Tá, nosso vetor está ordenado? Ordenadinho. Então vamos para o próximo passo. A gente vai começar a fazer buscas no nosso vetor. Eu vou pedir para o usuário inserir números e aí eu digo para ele se está ou não está no vetor. Sucesso? Então bora lá. Então, o que foi? Tá, tudo bem. Faça. Então, int número, fazer assim, ó. Puts, digite um número ou menos um para sair. Então, eu vou ler o número, scanf %d número, e aí eu vou mostrar se o número está ou não está no vetor. Como é que eu faço isso? O que é que eu vou utilizar para saber se o número está ou não está no vetor? Nossa função find.
Poderia fazer em 2 etapas. Rodo a função, salvo esse valor e o valor que eu salvei eu jogo no printf. Ou eu posso fazer de cara, logo chama a função dentro do printf para mostrar o valor. Eu posso salvar no valor temporário, mas... Então, salvando no valor temporário, a posição que ele está é o resultado da função find, porque a minha função find ela é int, ela retorna algo. Se ela retorna algo que ela retornou, eu posso guardar. Vou chamar find vet com o tamanho size, qual valor? Qual valor? Número. Não foi o número que a pessoa digitou? Tudo bem. E aí eu vou mostrar esse valor que ela digitou. Vou mostrar a posição. Posição %d /n posição. Vou fazer isso enquanto posição for diferente de -1. Que foi? Não, enquanto número for diferente de -1. E ele não aceita, né? Porque número está fora do escopo. Tá vendo aqui? Então, uma possibilidade é jogar um número aqui para fora. Só que aí eu tenho um problema. Quando a pessoa digitar -1, ele vai sair de cara ou primeiro vai procurar e depois vai sair? Primeiro vai procurar. Eu quero que ele procure ou não? Não. Como é que eu resolvo? Boto um ifzinho. Então não preciso desse do while, eu posso fazer um faça para sempre. E aqui eu meto um if. Se número for igual a -1, então break. Vamos nós. Bora testar. Pergunta um número para o usuário. Se ele digitou -1, eu saio. Se não, eu procuro onde o elemento está e mostro onde ele está. Procura onde o elemento está e mostra onde ele está. Tudo bem. Então, bora lá. O que é que está errado? Endereço de número. Então, pessoal, por isso que é importante vocês não usarem só o GCC. Se você ainda usa só o GCC, você está fazendo errado. Porque se eu colocasse só o GCC, eu acho que ele nem ia avisar desse erro. GCC sort.c. Tá vendo? Ó, não avisou. Que eu esqueci o comercial aqui. Ok? Então, não use só o GCC. Ou você usa o GCC menos o all. Lembra todos os warnings? Sort.c menos o sort. Aí ele vai avisar. Ou você faz da forma como eu faço, utilizando make sort. Mas para isso, você tem duas opções. Ou você cria o makefile, lembra? Makefile cflags igual a menos o all. Essa é uma opção. Tem não. Obrigado, querido. E aí você pode fazer o make sort. Aí ele vai utilizar o menos o. Tá? Ou então pode fazer aqui também, ó. Make clang. É clang? Não. Cflags menos wall menos g sort. Tanto faz. Bora lá. Isso aqui tem que consertar, né? Agora fiz alguma coisa aqui. Tem igual duas vezes. Vamos lá, eu quero saber se o 59 existe.
Posição 9, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, porque eu comecei do 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Se eu colocar o 10, o que é para aparecer? Menos 1. O 100? Menos 1. O 77, aparecer lá a posição 15, 13. 77 está aqui. Funciona a nossa busca? Funciona. Só que eu poderia me utilizar de uma vantagem. Quantos elementos eu vou ter que olhar se o valor não existir? Se o valor não existir, quantos elementos eu tenho que olhar para saber que o valor não existe? Todos. Então, se minha lista tem 1 milhão de elementos, eu vou ter que olhar quantos elementos? Tem uma forma mais inteligente de fazer essa busca, que a gente utilizou no jogo do adivinha, que se chama busca binária. A busca binária ela é feita numa lista que já está ordenada. Busca binária. Int vet, int size. Lembra da nossa busca binária? Pega sempre a metade. Então, na busca binária, eu tenho um intervalo inferior e um superior e eu vou apertando eles dois. Então, no caso aqui, quem é o inferior? Quem é o menor? 0. Então, o inferior é 0. E quem é o superior? Quem é o último número? Não. Quem é o último número? Size menos 1. Sim ou não? Sim. Primeiro é 0 e eu estou atrapalhando tua prova. Bota o fone. Pessoal que está fazendo prova, se quiser botar o fone de ouvido, sei lá, ficar escutando a musiquinha para se distrair. Desculpa, pessoal, quero atrapalhar a prova de vocês não. Vamos lá. Eu estou com a busca dentro do intervalo. Como é que eu sei que eu não achei um número? Como é que eu sei que o número não existe no intervalo? Porque eu não vou apertando? Ó, não existem todos os números aqui. Não existem todos, mas eu sei que está ordenado. Então vamos lá. Faz de conta que a pessoa quer achar o número 37, tá? Aí eu chego na metade. Maior ou menor do que 49? Menor. Então eu ajeito o intervalo superior. Maior ou menor do que 26? Maior. Maior ou menor do que 35? Maior. Maior ou menor do que 36? Maior. Maior ou menor do que 36 de novo? Existe 37? Não. Não existe 37. Quando ele repetir, Quando A e B forem iguais, né, quando o inferior e o superior forem iguais e o número não estiver lá, né? Vamos comigo, tá? Vamos comigo. Tudo bem, bora comigo. Nosso tempo está acabando, vamos comigo, tá certo? Então, encontrei os intervalos. Sim. Então, qual é o primeiro local que eu vou olhar? Então, vamos lá. Se quem é o meio aqui, vou fazer passo a passo, tá? O meio vai ser inferior mais superior dividido por 2. Vamos fazer de passinho em passinho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para amanhã, tá certo? Que agora já está em cima da hora e aí eu vou saturar o miolo de vocês. Melhor a gente pegar esse algoritmo com a cabeça bem fresquinha. A gente já pegou um monte de coisa na matéria disso. Vou fazer agora, tá? Aí a gente deixa a busca binária para amanhã, que vocês já vão estar menos. Galera, esquecendo do nosso teste de hoje, ó. Para amanhã. Hã? Não, mas não faz diferença a prova. Tudo bem? Amanhã é o nosso desafio.
Ué, a gente pode fazer o desafio como questão. Hã? Fala o desafio como questão, ué. Você passa, escolheu o desafio para Tudo bem. Tudo bem, o desafio é a questão, vocês escolhem lá. Não, o desafio é para todo mundo, tá bom? A questão é só para os que quiserem. Quem quiser trocar o desafio pela... Vamos fazer os dois então, bora. Fazer os dois.